hoje eu tenho uma responsabilidade de trazer um breve devocional para vocês. Eu tenho o texto impresso aqui, que é o texto de Lucas, capítulo 6, do versículo 46 até o versículo 49. São palavras de Jesus, aquele famoso sermão conhecido como o Sermão do Monte, Sermão da Montanha, ou Sermão das Bem-aventuranças. E eu gostaria de ler para vocês esse texto. Jesus diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma vala profunda e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a torrente, bateu com ímpeto contra aquela casa e não a pôde abalar, pois havia sido bem construída. E eu vos direi também, a quem é semelhante aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. É semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, contra a qual a torrente bateu com ímpeto, e a casa logo caiu, e a sua destruição foi grande. Amém e amém. Queridos irmãos e amigos, o dia mau vai chegar. Amados, eu sei que esse texto, quando Jesus fala a respeito do dia mau, Jesus está falando do grande dia, o dia da volta do Filho do Homem, o dia da sua volta. E Jesus, num contexto imediatamente anterior, ele vai falar para aqueles religiosos que o chamam Senhor, Senhor. Jesus vai falar, olha, naquele dia, muitos de vocês dirão, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não curamos. E Jesus vai dizer para aqueles homens que ele nunca os conheceu, e apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Nós sabemos perfeitamente que Jesus ele conta esta parábola para retratar essa realidade a respeito daquele que está construindo a sua fé com base na religiosidade e não de fato num relacionamento íntimo e profundo com ele, num relacionamento que o leva a obedecer e fazer a vontade de Deus. Mas também quando nós analisamos essa questão desta parábola, nós podemos transferir e entender que esse dia mau, amados, é o dia onde a doença chega, onde a doença bate à nossa porta, onde você vai ao médico e de repente você recebe aquele diagnóstico que está com câncer, com uma doença, quem sabe, incurável. O dia mau é aquele dia onde você vai para o seu trabalho e, de repente, você recebe aquela notícia do desemprego. O dia mau pode ser aquele dia onde a falência bate à porta da sua empresa. Esse é o dia mau. O dia mau, para muitas pessoas, é aquele dia onde o casamento não teve mais jeito e houve a separação, houve o divórcio. Esse é o dia mau na vida de muitas pessoas. O dia mau é o dia da traição. É o dia onde você descobre que foi traído. Esse é o dia mau na sua vida. O dia mau, amados, é aquele dia onde você, de repente, recebe aquela notícia que os seus filhos estão, ou seu filho está envolvido com drogas. Esse é um grande dia mau na sua vida, na vida da sua família. O dia mau é quando você, de repente, recebe aquela notícia de uma morte inesperada, de uma pessoa que você ama muito. E quando nós olhamos para esse momento em que nós estamos vivendo, nós descobrimos que o dia mau chegou para nós, chegou para todos. O dia mau é o dia, sim, dessa epidemia, ou melhor, pandemia. É o dia da luta contra o coronavírus, o dia da luta pela vida. Amados, nós estamos vivendo de fato um dia mau, e um dia muito mau. Agora,
eu tenho uma pergunta para você. O que você tem feito antes que o dia mau chegue à tua casa? O que nós temos feito antes que o dia mau aconteça em nossas vidas? Será que nós temos nos preparado antecipadamente para enfrentar o dia mau? Enfrentar essas lutas tão difíceis que acontecem em nossas vidas? A Bíblia diz assim em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. O sábio Salomão falou lá na antiguidade que você deve se preparar, ou seja, você deve desenvolver um relacionamento íntimo, profundo com Deus, andar com Deus, para que quando chegue o dia mau, você possa permanecer firme também. Texto citado pelo pastor Kleber aqui, Efésios capítulo 6, versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim, olha, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Amados irmãos, o dia mau vai chegar, ou melhor, o dia mau chegou, como o pastor Joseniel falou para nós nessa noite, com muita sabedoria aqui, o dia mau chegou na vida de Jó. Mas sabe o que a Bíblia diz quando o dia mau chegou na vida de Jó? Antes do dia mau chegar, a Bíblia afirma assim, amados, em Jó capítulo 1, versículo 1, Jó era um homem íntegro e correto, que temia a Deus e se desviava do mal. Jó andava com Deus, Jó tinha um relacionamento íntimo, profundo com Deus. Jó buscava fazer a vontade de Deus, andar nos caminhos de Deus. E quando chegou aquele grande dia mau, onde Jó perdeu a sua família, onde Jó perdeu todos os seus bens, onde apenas alguns amigos vieram instigar, porque tão grande mal aconteceu com a vida de Jó. Jó chega ao ápice do sofrimento, e diz, Deus deu, Deus o tirou, louvado seja o nome do Senhor. Jó se preparou antes que chegasse o dia mau. E o dia mau também chegou na vida de Elias. E quando o dia mau chega na vida de Elias, Elias entra numa caverna, mas Deus vai ao encontro de Elias naquela caverna, Deus envia o anjo. E é interessante que Elias tem uma grande jornada pela frente, ele vai ter que caminhar até o Monte Horebe, o Monte de Deus, 40 dias e 40 noites. E sabe o que Deus faz? Deus acorda Elias através do anjo, traz comida para Elias, pede para Elias comer, Elias come, Elias bebe, Elias dorme de novo, o anjo volta, acorda Elias, fala, Elias, come, bebe, porque longa será a tua jornada. Você vai enfrentar uma longa caminhada de 40 dias e 40 noites. O que eu aprendo com esse texto? Eu aprendo que antes que chegue o dia mau, antes que chegue essa caminhada longa, essa quarentena que nós estamos enfrentando, nós precisamos nos preparar para esse dia. E a Bíblia fala também que o dia mau chegou ali no Getsêmani, amados. Na vida dos discípulos, ali com Jesus, momentos antes da traição. Vocês se lembram que Jesus convida os discípulos para estar com ele ali no Getsêmani? E Jesus convida os discípulos para orar. E tem uma frase de Jesus que me chama a atenção, em Mateus capítulo 26, quando Jesus chega para os discípulos e diz assim, olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Jesus sabia que a tentação ia chegar, Jesus sabia que o dia mau iria chegar, e Jesus previne os discípulos que eles precisam não somente celebrar, porque eles estão saindo de uma celebração da ceia, mas que eles precisam vigiar, que eles precisam ter comunhão com Deus, que eles precisam se fortalecer em Deus, porque o dia mau vai chegar. E o dia mau chegou, e o que acontece no dia mau? Violência. Pedro procura decepar aí a orelha do soldado, né? Os discípulos, eles fogem, Pedro nega Jesus, e o que a gente pode ver? Os discípulos, eles não se anteciparam àquele dia mau. Mais uma vez eu faço uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã, meus amigos que nos assistem nessa noite. O que você tem feito antes do dia mau chegar na tua vida? Você tem se preparado para o dia mau? E eu quero voltar a esse texto,
já finalizando aqui com vocês nessa noite. Amados, nesse texto que eu acabei de ler, Jesus ele prega o Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças. E o resumo desse sermão de Jesus, Jesus ensina como viver uma vida dedicada e uma vida agradável a Deus. Jesus nos ensina nesse Sermão do Monte a viver uma vida sem hipocrisia, uma vida cheia de amor, uma vida cheia de graça, uma vida cheia de sabedoria e uma vida com discernimento. Em resumo, uma vida que de fato não somente agrade a Deus, mas uma vida onde nós possamos, através de nossas vidas, representar esse Deus Santo, representar esse Cristo Jesus que nós amamos e que nós cremos. E é interessante que Jesus, depois de pregar esse sermão, ele adverte aos seus ouvintes que o dia mau virá. E ele conta essa parábola falando a respeito da casa construída sobre a areia e da casa construída sobre a rocha, uma casa firme e forte. E Jesus diz que sobre ambas as casas virão tormentas, virão tempestades. E a casa que foi construída sobre a areia, ela vai desabar e grande vai ser a ruína daquela casa. E a casa que foi construída sobre a rocha, essa casa vai permanecer firme diante das tempestades, diante das tormentas e diante do dia mau. E quando eu olho esse texto, eu vejo nos versículos 46 e 47, Jesus nos ensina que o que nos torna pessoas fortes, preparadas para o dia mau, não é o nosso cerimonialismo ou a performance religiosa nossa, e sim o nosso comprometimento com Cristo, amados. Jesus não está preocupado com a minha religiosidade. Jesus, ele não está impressionado com a minha maneira religiosa de viver, com a minha performance religiosa, com o quanto eu já li a Bíblia, com o quanto eu conheço da Bíblia. Jesus está preocupado com vidas que eu represente, vidas que realmente possam revelar aos homens esse caráter de Deus, esse Deus bondoso, esse Deus amoroso, esse Deus acolhedor, esse Deus salvador. Jesus não está preocupado com cerimonialismo. Quando nós olhamos lá para o Antigo Testamento, nós vemos no livro de Isaías, capítulo 1, Deus falando que abominava as festas solenes do seu povo, porque a vida daquele povo era incompatível com o Deus que eles serviam e que eles ofereciam aquelas festas. Segundo, Jesus nos ensina o segredo de edificar uma fé resistente para enfrentar o dia mau. Jesus diz assim, aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Tem gente que vai à igreja, tem gente que vai à Bíblia, mas muitas vezes, amados, o nosso coração está longe de Deus. Quantas vezes a gente está num ajuntamento, quantas vezes a gente está lendo a palavra de Deus, e a nossa mente, o nosso coração está tão longe de Deus e a gente não consegue absorver aquilo que Deus tem falado conosco. Você tem ido até Cristo, quando você vem a um ajuntamento, a igreja reunida. Você tem ido até Cristo, quando você abre a tua Bíblia, quando você abre um devocional da palavra de Deus, e você precisa de fato estar ali. Jesus diz que aquele que ouve as minhas palavras, ouvindo o sermão, lendo a Bíblia, mas muitas vezes nós estamos ouvindo os problemas que se passam na nossa mente e no nosso coração. Muitas vezes a gente está preocupado com o dia de amanhã, preocupado com o trabalho. Quem sabe está com a cabeça no namorado, na namorada, está com a cabeça nas coisas deste mundo. E sabe o que é interessante? Nesse texto, Jesus fala que não somente basta vir até Ele, ouvir as suas palavras, mas que nós precisamos praticar, nós precisamos viver de fato o Evangelho, amados. Nós temos uma lição de casa. Todas as vezes que nós ouvimos um sermão, todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, Deus tem algo a falar à nossa vida, ao nosso coração. Deus tem uma obra na nossa vida. Deus, a partir da pregação da palavra, a partir do texto bíblico que nós acabamos de ler, Deus deseja trabalhar situações, circunstâncias, comportamentos, atitudes na nossa vida. Então,
Todas as vezes que a gente sai de um ajuntamento, nós precisamos colocar a palavra de Deus em prática. Senão, isso não tem valor nenhum para Deus. Eu ouvi uma certa ocasião um pregador dizer que tem cristãos viciados em mensagens. Tem cristãos viciados em devocionais. E estão sempre buscando vídeos e mais vídeos e mais vídeos. Mas o que você tem feito com cada uma dessas mensagens que você tem recebido? O que eu tenho feito com cada palavra que Deus traz à minha vida, ao meu coração, nesse tempo que eu tenho mandado com Ele? Eu preciso, sim, obedecer à palavra de Deus. Eu preciso colocar em prática. Quem sou eu dentro da minha casa? Quem sou eu com os meus filhos? Quem sou eu com os meus colegas de ministério? Quem sou eu com os meus vizinhos? Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa generosa, eu sou uma pessoa que eu me preocupo com o próximo, eu sou uma pessoa dócil, eu sou uma pessoa mansa, eu sou uma pessoa amável. Amados, Deus está falando o tempo todo e Deus quer tratar coisas nas nossas vidas, nos nossos corações, a partir da palavra dele que nós ouvimos. Afinal de contas, o apóstolo Paulo diz que toda palavra divinamente inspirada, ela é poderosa para transformar e mudar a nossa vida e o nosso coração. E por último, no versículo 48, Jesus nos ensina que o que nos torna pessoas fortes, amados, preparados para o dia mau, não é superficialidade, mas profundidade no nosso relacionamento com Deus. O pastor Joseniel falou muito bem a respeito desse ponto aqui, desse sermão, nessa noite. Construir uma casa resistente, construir a nossa vida, a nossa fé no dia mau, exige disciplina, exige determinação, exige coragem, exige convicção, exige tempo, exige investimento. Amados, Jesus diz que o homem cavou, o homem abriu uma vala profunda e pôs os alicerces sobre a rocha. Eu me lembro que, em uma determinada ocasião, meu pai construiu uma casa imponente, uma casa forte. Eu era criança ainda, mas eu me lembro que aqueles homens, eles cavaram aquele terreno, uma vala muito profunda ali. Eles fizeram buracos profundos e ali estabeleceram algumas sapatas, foram estabelecidas naquele buraco. E ali foi colocado ferro, ali foi colocado aquelas pedrinhas chamadas brita. E aquele alicerce, eles colocavam tantas pedras, e aquele alicerce ficou alto, e sobressaiu a vala aqueles alicerces de pedra. E os muros daquela casa foram estabelecidos sobre aqueles alicerces de pedra, sobre aquela rocha. Jesus Cristo nos ensina que o que nos torna fortes para vencer o dia mau é nós estabelecermos o nosso alicerce na rocha que é Cristo Jesus. Amados, nós precisamos de um relacionamento profundo com Deus. Nós precisamos passar tempo com Deus. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e perguntar o que o Senhor tem a falar ao meu coração. Nós precisamos olhar para as Escrituras e não ver somente a palavra de Deus, amados. Nós precisamos olhar para as Escrituras e para as Escrituras, ter um tempo com Deus, porque todas as vezes que nós lemos a palavra, que nós estudamos a palavra, nós estamos diante do Verbo que se fez carne, que é Cristo Jesus. Nós precisamos desse relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas horas nós passamos em mídias sociais? Quantas horas nós costumamos ficar dentro de um shopping center? Quantas horas nós estamos diante de uma TV? E muitas vezes, entretenimento. E nos momentos que nós precisamos mergulhar profundo no nosso relacionamento com Deus, nós gastamos 10 minutos, nós gastamos 5 minutinhos, nós temos até 1 minuto com Deus, né? Tem um devocional de um pastor muito conhecido, mas um devocional profundo, mas o tema é 1 minuto com Deus, e tem abençoado a vida de muitas pessoas. Mas muitas vezes, de fato, é 1 minuto com Deus, é 5 minutos com Deus. Né? E assim a gente vai vivendo a nossa vida na superficialidade. Amados irmãos, eu quero concluir esse tempo aqui com vocês, desse devocional. No versículo 49, né, quando Jesus diz que aquele que
edificou a sua casa sobre a areia, sem alicerces. As torrentes vieram e aquela casa desabou, e foi grande aquela ruína. A minha palavra final nessa noite é: não construa a sua casa, a sua fé, a sua vida cristã sobre a areia, sem alicerces. Dá trabalho. O relacionamento com Deus exige tempo, exige esforço, exige dedicação, exige a nossa vida. Né? A propósito, Deus fala isso, né? Que é o nosso todo, é todo o nosso ser. Então, invista tempo na tua vida com Deus. Leia a Bíblia, leia a palavra, passe horas na presença de Deus. Mas não somente isso, faça a vontade de Deus. Todas as vezes que Deus desafiar você a tomar uma atitude, a mudar de direção, cumpra a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus, aplique a palavra de Deus na tua vida. E você, desta maneira, estará construindo de fato a tua casa sobre a rocha. E quando vier um tempo desse, esse tempo que nós estamos enfrentando, outros tempos como esses, outros exemplos que eu falei para vocês nessa noite, de situações difíceis em nossas vidas, eu tenho certeza absoluta que você vai permanecer firme. Que Deus te abençoe e que Deus possa estar te ajudando a construir, de fato, a tua casa sobre a rocha, e a rocha eterna, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor.